maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém, amém, amém. Os monges e teólogos do deserto dos primeiros séculos diziam que a presença de Jesus já é resposta de oração. Quando oramos, sentir que Ele está conosco já é resposta de oração. E nós vamos pedir que seja assim. Vamos orar? Santo e amoroso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Senhor, pela obra, pela pessoa e pelo poder e pelo nome de Cristo, que o Senhor seja conosco neste momento. Sê conosco, faz com que possamos sentir a Tua presença, que a nossa comunhão com Cristo e com os irmãos seja também uma comunhão no Espírito, e que nós possamos agora apresentar diante de Ti nossas angústias, nossos temores, nossas tribulações, e tudo, ó Deus, nós agora depositamos aos pés do Calvário e diante do trono da graça, e colocamos na Tua presença também aqueles que estão fazendo procedimentos, exames, tratamentos, terapias, para que o Senhor entre com providência e esteja ungindo e abençoando todos esses procedimentos, terapias e tratamentos.
Abençoa o Luiz, a Creuza, a Bernadette, abençoa a Vilda, abençoa, ó Deus, a Joelma, o Martim, a Laís, derrama graça e misericórdia sobre todos aqueles que estão aqui neste livro de oração, neste pedido de oração que nós aqui levantamos diante de Ti. Completa, ó Deus, as nossas orações com a intercessão do Santo Espírito e ajuda-nos a firmemente continuar orando e orar em espírito e em verdade diante de Ti. Que a nossa oração não seja apenas de palavras e de boca, Senhor, mas que nós possamos sentir a Tua presença em nós e conosco no momento da oração. É o que nós pedimos, é o que agradecemos e bendizemos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, na Igreja e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Bom, irmãos e irmãs, o nosso livro de oração já chegou na metade e o ano também chegou na metade. E alguém queria saber em quantos nós estamos. Nós temos 4.998 pedidos de oração. Faltam 2 para a gente completar 5.000. E voltando aqui o livro, vou voltar aqui o livro lá no início. Olha aqui, a gente já teve 74, 51, 32, então não faz pouco tempo eram 12, aqui está aqui, no primeiro momento 12 motivos de oração, depois foi crescendo, agora tem 4.998 pedidos de oração com 4.399 respostas de oração, está quase 4.400, quase 5.000, né? Então a gente ainda tem aqui 1.600 pedidos de oração que ainda não temos resposta, continuamos clamando, continuamos colocando diante de Deus. Eu estou contando aqui porque alguém me perguntou, então estou respondendo porque também me comprometi a atualizar com os irmãos. O livro de oração está aqui, está crescendo, peço que você continue orando. Chegamos na metade do ano, na metade do livro de oração, quem sabe até o final do ano a gente termina esse livro, aí vamos começar um novo livro de oração. E aqui quero agradecer a nossa irmã Irene Moura, que é aquela que fez toda essa encadernação desses primeiros livros de oração, que fez essa doação, que incentivou esse movimento de intercessão. Quero agradecer a Deus pelo tratamento que a irmã continua fazendo e quero contar para você um pouquinho dessa história. Essa irmã, há 20 anos, já convive com um tratamento daquela doença que para muitos é uma condenação, e tem tratado o seu câncer, os seus linfomas, suas angústias, com oração e com testemunho. E para dar testemunho disso, ela disse: já estou há 20 anos nessa caminhada, há 20 anos que os médicos me desenganaram, mas quem responde é Deus, e quem sabe todas as coisas é Deus, e pela oração ela tem se sustentado e se mantido, e a gente agradece ao Senhor e agradece também por esse momento de oração. Estou fazendo esse testemunho público aqui para você saber que o caderno de oração foi resposta de oração que uma irmã ali voluntariamente foi movida por Deus, entregou para o seu filho, você entrega lá para o pastor, ela me entregou, e a gente agradece a Deus e continua orando por estes irmãos e irmãs que entendem e que compreendem e que sentem a importância da oração. Eu vou falar sobre oração hoje porque a gente vai falar sobre a palavra. E aí eu vou convidar você para continuar orando ali. Rô Alves pedindo, continue orando, né? Ore, ela ora por nós e nós oramos por ela. E nós oramos aqui uns pelos outros. Essa é a palavra de Deus, viu? Essa é a ordem do Senhor. Orai, vigiai, orai sem cessar, em todo tempo, em todo momento, e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros
Essa é a ordem do Senhor. Então a gente agradece aí os irmãos que estão nos sustentando em oração, e eu vou pedir a você agora que leia comigo. Gênesis 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Eu falei que esse movimento de dar nome, de pensar as palavras, de articulá-las, de formar um vocabulário, de construir ideias e sentimentos, é fundamental na linguagem. Aqui o texto está falando do poder formativo e o poder articulador e do próprio poder da linguagem, mas a gente precisa dizer qual é este poder da linguagem e como ele funciona. Primeiramente, a gente precisa entender que dar nome às coisas, é compreender em todos os sentidos, né, da gente botar a compreensão e colocar dentro da mente também aquilo que está no mundo. Por isso, ontem a gente chamou a atenção para um problema que o Nicolelli chamou a atenção aí, problema que várias pesquisas estão chamando a atenção, pesquisas nas universidades dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, do Brasil, em todo o mundo estão aí sendo colocados diante de nós alertas a respeito do empobrecimento da nossa linguagem, da realidade de que nós estamos vivendo um movimento em que quanto mais tecnologia a gente tem, menos vocabulário a gente consegue. Isso é uma crise grave. Falamos disso ontem porque as palavras não só nomeiam as coisas, mas as palavras também organizam os pensamentos, organizam os sentimentos, organizam o mundo. Se eu tenho menos palavras, se tudo é tipo isso, tipo aquilo, então é tipo nada, porque a gente não tem condições de entender melhor as palavras. E quando falta uma palavra para descrever um pensamento, um sentimento ou mesmo um movimento, falta vocabulário. Então a gente tem aqui insistido sobre isso, tem falado sobre a necessidade de você ampliar o seu vocabulário, de começar a ler palavras novas, de começar a buscar aí mais conhecimento, de olhar para coisas que são desafiadoras, até livros da Bíblia que o pessoal pula e diz, não, esse aqui eu não vou ler, não, que eu não entendi nada. Pelo contrário, releia, busque entender, aprenda que o Senhor nos concedeu a possibilidade de nomear, de dar nome aos bois, de dar nome aos sentimentos, de construir vocabulários, palavras e passar adiante este conhecimento através de ideias, de palavras. Pense no que eu vou dizer agora. Quando eu abro um texto da Bíblia, que tem 4.000 anos, uma pessoa, há 4.000 anos atrás, encontrou uma palavra para descrever aquela experiência com Deus, colocou no papel e ela atravessou os séculos, atravessou os milênios e chega até mim com a mesma força. Que força? A força da palavra. Por isso é que é importante a gente entender a centralidade da palavra e a importância da palavra e da linguagem na Bíblia, na religião, na espiritualidade, na cultura, na inteligência e na vida humana. Isso é tão importante que o Espírito Santo de Deus em Pentecostes faz com que as línguas sejam traduzidas umas para as outras. E aqui eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a orientação bíblica é muito clara. 1 Coríntios 14 diz, se alguém conhece outra língua, eu não vou nem entrar na discussão que língua é essa. O que está escrito na Bíblia? Ore para que possa interpretar. Traduza. Então,
Não adianta a gente ficar ouvindo um idioma que não entendemos. Quem diz isso? É Deus, que deu a todas as línguas um sentido, um significado, que pediu ao homem que chamasse todos os seres viventes com o nome e o significado, e que criou alguém para conversar com o homem, porque não adiantava o homem dar nome para tudo, falar de todas as coisas, se ele não tinha alguém que o auxiliasse, que conversasse com ele, que também fosse um auxiliar da sua linguagem. Então, Gênesis 2:20 lembra que Deus tinha a bênção de compartilhar e de conversar com o homem, mas o homem precisava de alguém para traduzir também seus sentimentos, para compartilhar esse momento. É por isso que eu até falei aqui que lá no texto da Bíblia hebraica e lá no texto da Bíblia que é lida na sinagoga, a palavra que aparece aqui como auxiliadora é companheira, é alguém que fosse semelhante, alguém que ajudasse o homem nessa tarefa da linguagem. E por que a gente precisa disso? Primeiro, porque a gente precisa entender que, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 14, todas as línguas do mundo têm sentido e todas elas têm significado e têm tradução. E precisam ter, para que a mente não fique infrutífera e para que a pessoa possa falar aquilo que ela entende e possa falar com alguém a respeito daquilo que está sendo entendido. Falar com alguém, inclusive, é terapêutico. Tanto que os marinheiros, os viajantes, são estimulados a manter um diário de bordo. E aí eu vou dizer para você como é que funciona isso, né? O diário de bordo é a pessoa falando consigo mesma e dizendo o que está acontecendo. Também pode acontecer um diário gravado e a pessoa está lá e faz uma gravação e diz: 11 de junho de 2025, 21 horas e 13 minutos na hora de Brasília, estou aqui em Florianópolis, está fazendo tantos graus, hoje nós tivemos uma experiência, e a pessoa começa a falar. Por que gravar a própria voz? Por que é que falar com alguém? Por que é que escrever um diário é importante? Porque nós precisamos compartilhar a palavra e precisamos organizar as palavras e as ideias através da linguagem. Por isso, Deus tem se revelado nas Escrituras como um Deus que atua através destas linguagens. Eu vou ler para você aqui alguns textos, mas eu vou começar com o fato de que o próprio Deus nomeia todas as coisas e cria tudo, mas ele não permite ser nomeado e nem permite que ele seja objeto da linguagem humana, porque ele é Deus. E isso a gente precisa entender, porque nós podemos falar sobre todas as coisas no mundo, podemos falar sobre os nossos sentimentos, podemos falar sobre as nossas vidas, podemos ter um diálogo interno, podemos ter um diário, podemos gravar os nossos diários de bordo, podemos articular terapias pela fala, podemos falar sobre as nossas ideias, podemos até falar sozinhos para entender melhor o que nós estamos vivendo, mas nós precisamos calar diante de Deus. Então, a única coisa que não cabe na nossa linguagem é Deus. Todo o resto não só cabe na nossa linguagem, como precisa ser trabalhada na nossa linguagem. Então veja lá que em Êxodo, capítulo 3, Moisés quer saber o nome de Deus. E ele quer saber o nome de Deus porque junto com o nome vinha uma história sobre aquele Deus. Quem é o Deus dos egípcios? É o Deus tal. E o Deus tal tem a seguinte história, a seguinte narrativa sobre ele. E os homens começam a falar sobre aquele Deus. Por isso que Moisés, que vivia num mundo politeísta, que tinha muitos deuses com muitos nomes, pergunta qual o nome de Deus. E ele diz assim: quando eu falar aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles perguntaram, qual o seu nome? Que lhes direi? Êxodo capítulo 3, verso 14. Que diz Êxodo 3, 14?
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Essa frase explica o nome pessoal do Deus de Israel e está associada ao verbo ayah, que quer dizer existir. Algumas pessoas botam de uma forma cultural, como fazem judeus askenazi, hayah, que significa o Deus que existe, acontece, aquele que é. Então aquele que era, que é e quer dizer, aquele que é, eu sou o que eu sou, é que se apresenta dessa maneira a Moisés. Deus não permite que ele seja nominado. Ele pede que o homem dê nome ao mundo inteiro, dê nome aos seus sentimentos e fale sobre si mesmo. Mas, diante de Deus, não. Deus é aquele que é e aquele que não é nomeado por nós. Deus é aquele que é o totalmente outro. E eu já vou dizendo isso para você guardar uma coisa no coração. Guarda no coração, guarda na tua mente e examina bem o que eu estou dizendo e examina nas escrituras. Quando você encontrar alguém que se apresenta como doutor especialista em Deus, que diz que sabe tudo sobre Deus, que tem intimidade com Deus que você não tem, desconfie dessa pessoa e dessas teses, dessa soberba. Porque ninguém que há no céu ou na terra conhece quem é Deus, a não ser o próprio Deus. Ou aquele que também é Deus, que é o Filho. Ninguém pode dizer que sabe tudo de Deus, ou que tem intimidade com Deus, ou que falou uma coisa com Deus que você não pode saber, que você não pode falar. Isso aí, gente, isso daí tem um outro nome. É soberba, arrogância, jactância ou loucura. Por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou os céus e terra, ele mesmo diz que ele não é objeto de conhecimento, de estudo de ninguém. Ele conhece todas as coisas, mas ninguém o conhece, a não ser aquele a quem ele revelar, e ele revela-se a todos aqueles que o buscam, em espírito e em verdade. Por isso é que o texto bíblico diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Por isso é que o Senhor diz que, para os amigos de Jó, vocês falaram do que vocês não conheciam. Eles estão falando de Deus, já percebeu? Os amigos de Jó que chegam lá e falam Deus isso, Deus aquilo outro, e aí depois o Senhor os repreende. Ele repreende o próprio Jó, dizendo assim: quem é que você acha que é, Jó? Para saber quem é Deus e o que Deus vai fazer. A Bíblia mostra que o nosso Deus, ele conhece todas as coisas, mas ele não é objeto de conhecimento. Ele nomeia todas as coisas e deu a linguagem aos homens, mas ele estabeleceu aos homens um interdito, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se alguém disser que sabe tudo, repreenda. Diz assim: olha, você está brincando com coisa séria, você está brincando com Deus, e de Deus não se zomba. Também é importante você lembrar essa pessoa que ela está sendo soberba e que Deus resiste aos soberbos. E ele dá a sua graça, dá o seu conhecimento aos humildes. Aquele que confessa diante do Senhor que não sabe, é a esse que Deus dá seu saber. E aquele que acha que está cheio de conhecimento, Deus o despede vazio. Está isso na Escritura inteira. Então eu queria convidar você e queria aqui compartilhar com você essa certeza que o nosso Deus é o Deus que nos dá a conhecer todas as coisas, mas que ele estabelece para si mesmo coisas que somente são conhecidas por ele. O próprio Filho de Deus disse isso. Alertou os discípulos lá em Atos dos Apóstolos que há coisas que são de competência exclusiva do Pai. Se isto está diante de nós, então nós temos que dizer para Deus o seguinte: olha, Senhor, tu sabes todas as coisas, eu não sei não.
Senhor, a humildade é mais próxima do coração de Deus do que a soberba. Estar no coram Deus, no coração de Deus, na vontade de Deus, é aquilo que você deve buscar, meu irmão. Mas aqui isto não significa que você não precise de alguém para compartilhar a palavra, compartilhar a vida, porque o texto aqui diz que o nosso irmão, o pobre Adão, era rico de todas as coisas, mas não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem conversar, além de Deus. E o homem não achou ali no meio da terra alguém que lhe fosse igual, alguém que conversasse com ele como igual, alguém que fosse companheiro, alguém que fosse semelhante a ele. E por isto ele precisava de alguém, como diz o povo nos nossos dias, para trocar uma ideia, para conversar sobre alguma coisa. E aqui eu acho que vale a pena você perceber isto e guardar isso no coração, né? Eu vou já caminhar para a conclusão de hoje, contando uma história muito bonita que eu pude testemunhar. História de um casal que ficou junto 70 anos. E, naturalmente, ao final desse período todo, eles já estavam com muitas dificuldades de saúde. Mas um já entendia muito bem como o outro funcionava, como pensavam, como falavam. E o homem adoeceu, foi para o CTI e ficou lá aquela senhorinha bem idosa, cabelinho bem branco, com a sua bolsa, sentada ali na porta do CTI, e a equipe médica, a enfermagem, as pessoas que passavam por ali, ficavam de alguma maneira tocadas, incomodadas com aquela situação, e foram conversar com essa irmãzinha, com essa senhora, e rogaram que ela fosse para casa. Não vai para casa, não precisa ficar aqui, está lá no CTI. E não está falando, né? Não adianta você ficar aqui, está lá medicado. E ela dizia para todo mundo a mesma coisa. Ela chamava todo mundo de meu filho, minha filha. Meu filho, minha filha. Eu vou ficar aqui porque quando ele acordar, eu sei que a primeira coisa que ele vai querer fazer, que ele vai querer fazer, é conversar com alguém. E eu quero estar lá quando ele acordar para conversar. Então eu queria convidar você para entender a necessidade que nós temos de trocar uma ideia, de conversar, e entender que para isso Deus criou homem e mulher e colocou a humanidade na Terra. E quero chamar a sua atenção para o fato de que não apenas nós estamos perdendo o vocabulário, quanto mais a gente ganha em tecnologia, menos vocabulário a gente tem, mas também estamos perdendo a possibilidade de conversar, viu? De dialogar. Alguém me disse assim, eu cheguei num lugar, num restaurante, tinham 4 pessoas numa mesa, e eu achei que elas estavam jogando cartas. Todas elas estavam lá quietas, olhando para baixo, segurando alguma coisa na mão. Eu pensei, estão jogando cartas, estão jogando alguma coisa. Quando cheguei lá, não estão jogando cartas, elas estavam todas quietas, caladas, olhando para a tela. Então, vou aproveitar a frase da irmã ali e vou dizer para você, menos tela, mais amor. Menos tela, mais diálogo, mais conversa. E se as telas estão impedindo você de dialogar, de conversar, aquilo que foi criado para criar vocabulário, para aumentar o nosso mundo, para ampliar a nossa cosmovisão, tem se tornado uma janelinha que estreita tudo, então, por favor, coloque o seu aparelho, a sua maquininha dentro da gaveta e vá conversar com alguém. Vá conversar com alguém.
né, para que você possa estar junto. Então, eu queria convidar você para que entenda que a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, até para jogar a conversa fora, para dizer alguma coisa, ou mesmo para esclarecer, para entender melhor. É somente com o diálogo e somente na palavra e na linguagem que nós encontramos ajudadores, ajudadoras, auxílios, socorros, refúgios. E é por isso que as pessoas estão não somente limitando seus vocabulários, mas por isso que elas estão se entristecendo tanto, porque não tem com quem conversar, com quem trocar uma ideia, com quem construir a sua linguagem, a sua vida. Eu queria primeiro agradecer a você que está aqui com a gente nesse diálogo, agradecer a sua paciência, agradecer a sua perseverança, porque diálogo é vontade de conversar, viu? A gente tem que continuar entrando, continuar conversando, tentar entender as dificuldades do outro, tentar entender o momento que o outro está vivendo, às vezes até deixar a pessoa falar, é importante, para que as pessoas estejam juntas, para que elas construam através da linguagem o mundo e construam a bênção. Quando a gente chegar lá em Gênesis 11, você vai entender um pouquinho melhor isso que eu estou dizendo aqui agora. Mas agora eu só estou colocando a sementinha. A linguagem faz parte das bênçãos da criação. E ter alguém com quem conversar, que seja auxiliadora, que seja alguém com quem você faz um diálogos, com quem você faz o conhecimento junto, que é isso que significa diálogo. É bênção que o nosso Criador nos concedeu. E eu vou terminar dizendo para você que isso é tão grave, tão necessário, que tem gente que para organizar as ideias está conversando com o chat GPT, com inteligência artificial, conversando com a máquina. E mesmo que não concorda com a resposta, a pessoa diz, não, pastor, eu não concordo com a resposta, tem nada, mas eu estou ouvindo alguém conversar comigo. Olha a que ponto chegamos. Em vez de ter um auxiliador ou uma pessoa que seja semelhante, nós construímos uma máquina para conversar. E a gente precisa pensar a que ponto chegamos e a que ponto chegaremos para a gente poder entender como nos tornamos aquilo que estamos nos tornando hoje. Eu vou terminar com uma oração, pedir a você que tenha sempre a possibilidade de ter, no mínimo, 2 ou 3 interlocutores. Vou terminar com uma oração, dizendo para você que se você tem alguém com quem conversar, agradeça a Deus todos os dias e bendiga o Senhor, porque você recebeu auxiliador, auxiliadora, alguém que dialoga com você na vida. Também quero pedir a você aqui que agradeça ao Senhor, porque Ele é aquele também com quem conversa conosco. Porque o texto bíblico é tão bonito que ele mostra que Deus procurava o homem para conversar no final do dia. Deus não precisava disso, mas Deus sabia que o homem precisava disso no entardecer e por isso Deus o procurava, para que pudesse estar ali o homem exercitando a sua linguagem, o seu conhecimento, seu crescimento pessoal diante de Deus. Se você quiser, faça o seu diário. Se você quiser, faça aí o seu diário de bordo, faça a sua gravação, escreva as suas ideias. Mas se você quiser e puder, busque Deus para conversar e também aproveite aquela que Deus colocou na sua caminhada como interlocutor. Aproveite que muitas vezes até você tem alguém mais chegado que um irmão, tenha irmãos também que possa fazer isso, e queria aqui dizer para você, meu irmão e minha irmã, que uma das coisas que mais me alegra, e você já vai entender o que eu vou dizer, é perceber que termina a liturgia do culto e continua a liturgia da vida, e o povo vai conversando e fica conversando depois da igreja, até que o diácono tem que apagar a luz e começar a fechar as portas. Se isso acontece aí onde você está, dê glória a Deus, porque não tem nada mais abençoador do que
ver que a igreja é um lugar de conversa e que a nossa casa é um lugar de diálogo e que nós podemos sempre, a todo momento, a todo tempo, conversar com os irmãos e conversar com Deus. Vamos fazer esse momento agora, final de oração. Queria agradecer a você que está aqui nesse diálogo conosco. Dizer para os irmãos também que a gente tem insistido aqui na live, porque muita gente diz, pastor, é muito melhor do que ficar só ouvindo alguém. Aqui a gente também fala, a gente pergunta, a gente interage. E eu sei como isso é bênção para vocês e também para mim, porque nós somos criados para isto, para que possamos dialogar, conversar e crescer diante do Senhor. Vamos orar juntos? Eterno, bendito e poderoso Deus, nós te agradecemos porque ouvimos a tua voz. E agradecemos-te também porque o Senhor nos reúne aqui nesta igreja que o Senhor constrói espiritualmente em todos os lugares onde a tua voz chega e onde nós podemos conversar e orar uns com os outros. Abençoe-nos, Senhor, para que estamos sempre em comunhão, em diálogo, em oração, que a nossa oração seja um diálogo contigo, que o nosso momento de oração seja também um momento de diálogo e comunhão com os irmãos, e que aqui onde estamos reunidos, em diálogo, em oração, em comunhão, o Senhor Jesus esteja presente e o Senhor ordene a sua bênção e a vida para sempre. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre a nossa vida, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e até aquele dia em que estaremos todos unidos para sempre. Amém, amém e amém.